Graça e paz, boa noite, Deus abençoe a todos. Quando nós estávamos falando sobre Atos dos Apóstolos, sobre a comunhão com o Espírito Santo, como a igreja vivia, como a igreja se formou, nós deixamos no ponto em que o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, havia pregado um belo e maravilhoso sermão, convidando, convocando as pessoas que estavam ali presentes a se arrependerem e a serem batizadas em nome de Jesus Cristo, para que recebessem perdão dos pecados e também recebessem o dom do Espírito Santo. E desse modo, 3.000 pessoas se uniram à Igreja de Jesus Cristo. 3.000 pessoas num só dia. Já é complicado quando nós recebemos uma visita assim, que chega meio que de forma inesperada, no final do mês, uma coisa assim, né? 3, 4 pessoas, já dá um pouco de trabalho, aperta aqui, aperta ali, corre, vai buscar, vai comprar. Imagina 3.000 pessoas, e dessas 3.000 pessoas, grande parte, um grande número dela, era de peregrinos, era de pessoas que vieram de outras regiões do mundo, da dispersão, da diáspora, onde estavam as comunidades judaicas, né? Onde viviam os judeus, e estavam em Jerusalém para a festa, para a adoração. Talvez ficassem por ali uma semana, 15 dias, né? Talvez um mês, não sei. Né? A intenção dessas pessoas, desses peregrinos, é, é a de todo peregrino. Você vai, você participa das festas, dos cultos, das orações, né? Você apresenta as suas ofertas, os seus sacrifícios, né? Visita os amigos, ou os familiares, ou os parentes que ainda tem, e retorna para sua terra, retorna para sua casa, retorna para a sua vida. Acontece que essas pessoas agora se converteram, haviam sido batizados, haviam recebido o dom do Espírito Santo, haviam experimentado algo profundamente transformador. Uma expectativa, que era a expectativa, que era a esperança de Israel, que era a esperança de todos os judeus dispersos em todo o mundo, foi a eles apresentada de um modo um tanto quanto diferente do que eles esperavam, né? Porque no contexto daqueles dias, a expectativa, a esperança maior era um Messias que viria para salvá-los da dominação do Império Romano, que dominava tudo aquilo ali, tá? E Jesus Cristo, quando apresenta o evangelho do reino, ele diz que o reino inicia no coração do homem, no coração do indivíduo. É através da vida da pessoa, do indivíduo, que o reino se apresenta, se expande, né, e conquista e domina as trevas. É através do homem, é através da mulher, é através do humano. Isso é completamente novo. Isso é completamente diferente das expectativas. Porque eles tinham conhecimento de Deus, eles tinham conhecimento da religião, eles eram praticantes da religião, eles conheciam as profecias, mas o cumprimento delas na pessoa de Jesus Cristo precisava ser interpretado corretamente. Então, essas pessoas precisavam ser ensinadas. Essas verdades do Evangelho, essas verdades ensinadas por Jesus Cristo, essas verdades que transformaram as vidas dos apóstolos e daquela pequenina igreja, agora precisavam ser transmitidas para essa massa humana, 3.000 pessoas num só dia, que se une à igreja. Para resolver rapidamente esse problema, a igreja não foi outra coisa a não ser igreja. A igreja foi 10, a igreja foi fantástica, a igreja foi Cristo. A igreja expressou nas suas ações, no seu comportamento, na sua esperança, nas suas atitudes, tudo aquilo que Jesus Cristo havia expressado e transmitido através da sua vida. A Bíblia declara aqui, a partir do versículo 42, né, que passa a falar como viviam esses cristãos,
A Bíblia declara que eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tá? Eles passaram a exercer as ministrações, os ofícios religiosos em grupo, né, a partir do ensino dos apóstolos. E diz assim: na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Não é um comunismo, tá? Aliás, essa palavra, esse conceito sequer existia naquela época. Alguns mal preparados, alguns desqualificados, tentam insinuar que a igreja cristã, na sua origem, no seu início, ela tinha uma administração, uma visão que seria hoje parecida com o que é comunismo, com o que é socialismo. Na verdade, as pessoas que falam dessa maneira não sabem o que é comunismo, não sabem o que é socialismo e não sabem absolutamente nada sobre cristianismo. Essa é a grande verdade, tá? A vida em comunhão com Cristo, a vida em comunhão uns com os outros, é algo que não pode ser forçado, é algo que não pode ser estabelecido. É uma coisa que acontece segundo a vontade de Deus, aqui para suprir um momento delicado, um momento frágil. Se essas pessoas não estivessem confiantes de que Jesus Cristo é o cumprimento de todas as promessas de Deus através da Escritura, elas não iam colocar em risco a sua segurança financeira, a sua segurança pessoal. Elas não abririam mão dos seus bens. Aqueles que tinham bens a mais, era comum que as famílias ricas, quando podiam, compravam propriedades, né, em Jerusalém, ou melhor, próximos, nas proximidades de Jerusalém, justamente para que nessas peregrinações eles tivessem onde ficar, né? E também, como a maioria dos judeus, ou a maioria das pessoas que precisaram se afastar da sua terra e tem um desejo de, quando eu me aposentar, quando eu terminar, eu vou voltar para minha terra. Então, algumas pessoas já compravam propriedades lá e deixavam. E a Bíblia aqui declara que quem tinha bens, valores, vendia, né, e usava esse dinheiro para o quê? Para sustentar esses 3.000 e tantos aqui, para alimentar essas pessoas, para alimentar de pão, para alimentar do conhecimento do ensino dos apóstolos. Não é uma administração simples, não é uma coisa fácil. Eram 12 o número de apóstolos, uns 120 daquele grupo maior, e agora 3.000 pessoas que estamos com vocês. Reconhecemos que Jesus é o Cristo. Agora, essas pessoas precisam ser ensinadas sobre o Evangelho, precisam ser ensinadas sobre como enxergar o Evangelho de Jesus Cristo através das Escrituras dos judeus, porque os cristãos recepcionaram os escritos dos judeus como sagrados, como escritura, como palavra de Deus. Não houve nenhuma mudança. A mudança está na perspectiva em que essas verdades são apresentadas a partir de então. Né? O cristão, nós cristãos, nós com o tempo, né, nós passamos a enxergar Jesus Cristo em tudo. Né? Começa a ler a Bíblia, você fala, mas parece estar falando de Jesus, parece estar falando de Cristo. E não é que está falando de Cristo, não é que pode ser assim entendido, interpretado. Toda visão profética, todo anseio profético, todo o desejo expressado através dos salmos, dos provérbios, a sabedoria, apontam para Cristo. Agora o cristão tem essa lente, e ele precisa aprender a olhar para onde? Para a frente. Ele precisa aprender a olhar para o quê? Para o futuro. Porque a promessa se cumpriu, o presente é Cristo. O futuro é o quê? O futuro é Cristo. Então nós precisamos aprender a viver
em conformidade, de acordo com a vontade de Cristo, para estarmos aptos a vivermos eternamente com Jesus Cristo. Por isso eles abriam mão de bens, né, de valores, e investiam o quê? No reino de Deus, no evangelho do reino de Deus, no preparo, na capacitação, na alimentação, no conforto, no socorro, e aquela pessoa a quem nós nos referimos era sempre presente na vida dos apóstolos, era sempre presente na vida da igreja. Era uma igreja que existia para orar, que existia para testemunhar, que existia para abraçar, que existia para curar. Era uma igreja que fazia diferença. A igreja chamava a atenção. A igreja, pequenininha, tinha credibilidade. E diz aqui, ó, diariamente continuava a reunir-se no pátio do templo. Não houve nenhum abandono das tradições religiosas dos judeus, pelo menos no início, pelo menos por algum tempo. Enquanto a igreja era basicamente formada unicamente por judeus, não houve nenhum problema, não houve nenhuma confusão. Havia dúvidas, questionamentos, né? Mas não havia assim um obstáculo muito grande para que eles continuassem frequentando o templo, né? Se organizando, né? Transmitindo os ensinamentos de Jesus Cristo. E também partir o pão, né? Partir o pão é o símbolo da refeição, né? As pessoas estavam sempre juntos. Os cristãos são conhecidos por isso, por uma vida fraterna, de irmandade, de irmãos, né? Partilhavam as refeições com alegria e sinceridade de coração. A igreja era marcada pela alegria, a igreja era marcada pela sua postura de adoração, pela sua postura de gratidão a Deus, pelo reconhecimento do agir de Deus em Cristo Jesus, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. A igreja tinha um ótimo testemunho dos demais judeus, né? Os judeus não tinham muito o que falar desse povo. Aí nós ingressamos no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós ingressamos no capítulo 3 e aparece aqui um evento extraordinário, um evento fantástico, um evento maravilhoso. O que é? Que evento é esse? Quando Pedro e João estavam subindo na hora da oração, aqui na oração da tarde, né? 3 da tarde, porque o judeu contava e ainda conta o dia diferente de nós, né? Quando o sol se põe, teve início o dia seguinte, né? Aqui para mim é noite de sexta-feira. Então, para eles já é sábado, né? O dia é de 24 horas, mas ele começa ao anoitecer e termina ao anoitecer. Ele tem essa diferença. Nós adotamos o critério dos romanos, né? Por quê? Uma noite inteira para outro dia é muito. Então, meia-noite, né? É sexta-feira até meia-noite. A partir da meia-noite é sábado. Isso daí é de cada povo, de cada cultura, acabou prevalecendo a cultura dos romanos, né? Foi um império que se prolongou por muito tempo e esse modo deles regularem o dia, os horários, é o que prevalece até hoje. Algumas pessoas tentam seguir o calendário judaico, os judeus seguem o calendário judaico, né? Essa semana também já é Ano Novo, já começam a celebrar o Ano Novo judaico, né? O Ano Novo é agora em setembro. No calendário deles é outro ano, o nome, né? É outro nome para esse mês. Eles têm os meses judaicos lá. Uma hora eu vou ver isso daí e falar alguma coisinha, né? Mas esse final de semana, acho que segunda e terça, começa o Ano Novo judaico. Ah, eles são espertos, eles começam o ano antes do nosso ano acabar. É porque o calendário é lunar. Então, quando o calendário é lunar, você precisa de eventos específicos, né, para marcar um início de um período, né, a mudança de lua.
E eles têm ainda outras tradições, né, que não pode cair em certos dias. Então, dá mais trabalho ainda, né? Tem algumas restrições quanto a qual dia da semana pode ser aquele evento. Eles são meio complicadinhos. Para nós, que somos um povo muito simples, somos brasileiros, isso aqui tem o quê? 400, 500 anos? Daqui começou agora. Eles são uma cultura que tem milhares de anos, né? Eles têm tradições que remontam a milhares de anos. Nós não temos como comparar, né? Mas nós temos a nossa realidade aqui. Nós estamos falando aqui que Pedro e João subiram para o templo para a oração das 3 da tarde, né? Que é a viração do dia, né? Que é o fim do dia na oração. E quando ele subiu ao templo, eles passaram por um portão chamado Formoso, né? E ali estava um, um pedinte, era um homem, né? Um portador de deficiência. Aqui esse texto descreve como aleijado de nascença. Talvez algumas versões tenham corrigido o aleijado, porque vez ou outra as traduções precisam ser adaptadas, né? Agora nós estamos vivendo aqui no Brasil a questão do politicamente correto. Então, para a palavra aleijado é, não é mais bem-vinda, não tem sido bem-vinda na nossa língua, mas não muda a realidade da pessoa que tem deficiência, né? Você muda o nome, mas não resolve o problema, né? Ah, mas tem um estigma, tem um preconceito, mas você não resolveu absolutamente. Ninguém passou a andar só porque não se pode mais usar a palavra aleijado, portador de deficiência, é, locomoção das pernas. Vão dando nomes, vão criando critérios, né, para evitar aí um dissabor, alguma coisa, mas não muda a realidade daquela pessoa. Né? Deficiente visual, o cara é cego. Ele não enxerga. Aí fala, ele é deficiente visual. Aí resolveu a cegueira? Não usar a palavra cegueira fez ele voltar a enxergar? Não, mas não é assim, porque as pessoas se ofendem, porque fica magoado, porque não pode. Mas a verdade é que a pessoa tem uma deficiência, tem uma necessidade. Se nós não somos capazes de resolver o problema daquele indivíduo, mudar o nome do problema não vai melhorar em nada a qualidade de vida daquela pessoa. Pelo menos é assim que eu penso. É uma maneira elegante de fugir do problema, de fugir da responsabilidade. Pedro e João estavam subindo ao templo e esse homem estava lá. Ele era deixado lá, né? Diariamente, não sei se a família, alguém da família, os responsáveis por ele, deixavam ele lá naquele lugar para ele pedir esmola. Por quê? Porque é assim que se fazia. Porque é assim que se fazia. A vida em Jerusalém era cara. Era muito cara, é o que os historiadores nos falam. Tudo em Jerusalém era mais caro, né? Tudo em Jerusalém era no mínimo o dobro do preço do que você podia comprar numa aldeia fora da cidade ali, nas proximidades, né? Nessa, falar turismo, alguém até pode se sentir ofendido. Não, Jerusalém não é uma cidade turística, né? É um local de peregrinação até hoje. Tá, mas é caro, tudo é caro. Você vai em qualquer lugar aqui de peregrinação no Brasil, é caro. É caro. Com sorte você não paga para entrar nas igrejas, mas do lado de fora, para nas proximidades, algum alimento, alguma lembrança, alguma recordação, é caro. É tudo muito caro. Né? O povo ama a Deus, é temente a Deus, mas o dinheiro fala mais alto. Jerusalém é uma cidade dessas. É uma cidade cara, muito cara. Né? E era comum, né, as famílias, os parentes deixarem, né, os portadores de necessidades, nesse caso aqui é o paralítico, né, na condição de pedinte, né, de viver da misericórdia, da compaixão do outro, né, ganhar os trocados para ter a sua refeição. Era uma espécie do se vira. Né? É triste isso, mas é uma realidade que nós encontramos ainda hoje no Brasil. Né? Por mais triste que seja falar, é uma realidade que está aí, escancarada, né? Diante de todo mundo. Vivemos aqui numa cidade pequenininha, né? Que 100 mil habitantes se tiver, e você vai
ao centro comercial, você é abordado inúmeras vezes, né, por inúmeras pessoas, né, uma população significativa de pessoas pedindo, abordando, pedindo, abordando. Esse fato aqui, ele é bastante interessante, porque esse homem estava lá, como ele fazia diariamente, pedindo a esmola, e quando os apóstolos passaram, ele olhou para os apóstolos e Pedro, que estava acompanhado de João, voltou-se para esse homem e falou uma coisa aqui que pesa na consciência da igreja, ou devia, né, na consciência do cristão até hoje. Até hoje. Até hoje, essa palavra do apóstolo Pedro aqui, ela marca um diferencial. A palavra de Pedro aqui, ela é taxativa. Talvez ela apresente uma explicação. É provável que ela apresente a explicação do porquê. Do porquê. Do porquê nós não vemos o que eles viram. Porque não atua em nós a mesma plenitude, graça e poder no Espírito Santo que neles estava, e é o mesmo Espírito Santo que habita na igreja, que está, é o mesmo, entretanto, né? Pedro olhou para aquele homem e disse: Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. E segurou na mão do homem e ele levantou. Ele levantou de um pulo, ó, e de um salto, ó, segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e naquele mesmo instante os pés e tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando. Não andou a vida toda, já estava pulando, glorificando a Deus, né? O culto que ele participava só de ouvir, né? Porque essas pessoas não podiam ingressar, né? O doente, o deficiente, as pessoas eram barradas, né? Havia uma limitação por questões diversas, né? Inclusive por questões sanitárias, mas havia uma limitação. Agora não. Agora não. Esse homem é imediatamente restaurado à comunhão com Deus, a qual ele foi a vida toda impedido e limitado pela sua condição de deficiência. O apóstolo Pedro, ao voltar-se para aquele homem, ele doou do que ele tinha. Ele doou do que ele tinha. Não tenho nada contra a ação social, eu acho muito importante. Eu acho que a igreja deve participar, tem mais é que fazer. Tem mais é que atuar, tem mais é que torrar esse dinheiro aí. Né? Tem mais é que investir esse dinheiro na vida de pessoas que estão passando fome. Há um texto da palavra de Deus de pessoas amaldiçoadas por Cristo que diz que eu tive fome e vocês não me alimentaram. Mas quando? Quando? Na pessoa daqueles por quem Cristo Jesus morreu. Nós não podemos ser indiferentes às necessidades das pessoas. Nós não podemos ser indiferentes às necessidades básicas que as pessoas que vivem ao nosso redor, ao nosso entorno, na nossa realidade, no nosso dia a dia, estão enfrentando. Nós precisamos doar daquilo que temos. E Pedro tinha muito de Jesus Cristo para doar. Pedro tinha muito do Espírito Santo sobre a vida deles. Os apóstolos tinham muito de Cristo, tinham muito do Espírito de Cristo, transbordavam dessa fé, desse amor, desse viver. E Pedro doou do que ele tinha, transbordando em si. Quem tinha dinheiro, doou dinheiro para alimentar a igreja, os irmãos. O apóstolo Pedro tinha o poder do evangelho, o poder da graça de Deus atuando através do Espírito Santo de Deus na vida, na comunhão da igreja. Eu não tenho ouro, nem tenho prata, mas o que eu tenho é uma vida mudada
por Jesus Cristo, pelo Nazareno. Isso eu te dou. Porque isso eu fui muito agraciado. Ele me doou muito. Ele me concedeu a vida eterna e é disso que eu quero transmitir para você, que eu quero passar para você, que eu quero doar para você. A nossa evangelização ela é fraca. Ela é fraca porque ela é baseada muitas vezes em experimentos psicológicos, né? Em argumentos filosóficos, em conversação e sei lá mais o que. Ela é pouco do poder de Deus. Ela é pouco do agir e do mover do Espírito Santo. Do contrário, nós não teríamos igrejas assim tão desordenadas, desequilibradas, né? Nós teríamos igrejas firmadas e fortalecidas em Cristo Jesus, resgatando vidas, transformando vidas, mudando vidas, transformando realidade, né? Não teríamos aí igrejas limitadas ou condicionadas. Temos dinheiro, a igreja hoje tem dinheiro. Toda igreja tem dinheiro. Não adianta falar da igreja católica, não? A protestante tem, a evangélica tem, a pentecostal tem, a neopentecostal. Todas as igrejas têm dinheiro. Ouro e prata é o que não falta. Só que se tornou miserável e mesquinha, porque nem isso distribui. Não tem poder para dar visão ao cego, não tem poder para curar o paralítico, não tem poder para purificar o doente, não tem poder para transformar vidas, mas segura o dinheiro como se o dinheiro fosse o seu Deus, como se o dinheiro fosse a sua vida. Pessoas, multidões passando fome, necessitando, e nem isso é capaz de doar. Alguns não podem porque está escondido, é um livro diferente, não entrou ali na conta. Não vamos entrar nesse mérito, né? Não vamos entrar nesse mérito. Não vamos falar dessa tristeza, vamos falar do milagre. Vamos falar do milagre. Nós só podemos doar daquilo que temos. E nós só podemos ter aquilo que recebemos. Porque o ser humano não vem ao mundo por geração espontânea. A vida é um dom de Deus, que se manifesta através do ato da procriação. Mas começou como um ato de Deus e tem a sua perpetuidade, a sua continuidade através da procriação. Alguns chamam de reprodução, mas seria melhor procriação. Por quê? O ser humano foi criado por Deus. O ato de procriar é dar continuidade ao propósito, ao plano de Deus para a humanidade através do ato da procriação. Tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Nós doamos, na verdade, daquilo que recebemos, e nós só somos capazes de doar quando reconhecemos que recebemos muito mais do que precisamos para as nossas necessidades diárias. Quando o medo deixa de fazer parte da nossa confissão de fé. Quando a ansiedade com o futuro passa para de incomodar a nossa mente e as nossas ações. Estamos prontos para fazer hoje o que nos propusemos a realizar hoje, pelo poder que o Senhor Deus nos concedeu hoje, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado no dia de hoje. Não é uma questão de estar eternamente se preparando para quando oportunamente, todavia, porém. Não. É reconhecendo que, como diz a oração do Pai Nosso, a quantidade suficiente para o pão cotidiano. Nós recebemos o suficiente e muito mais do que suficiente, creio eu, para o dia de hoje. Hoje. Se acreditamos que Jesus Cristo é misericordioso, poderoso, grandioso, hoje nos dispomos a viver em obediência a Ele, hoje. Vivemos pelo Evangelho, hoje. Vivemos em comunhão com o Espírito Santo, hoje. Não é uma preparação para amanhã. O amanhã é uma consequência natural do que se faz hoje. Agora, nesse instante. Não dá para viver eternamente deixando para amanhã. Eu gosto de falar que amanhã é um dia que nunca chega e nunca chegará. Tá? Amanhã, amanhã, amanhã. Sempre haverá um amanhã, até um dia que será eternamente hoje. E aquele que ficou esperando o amanhã pode ficar fora do dia que se chama hoje. Esse homem foi curado milagrosamente
num dia comum, num dia como hoje. Um dia comum, um dia como hoje, em que ele estava, como de costume, pedindo algum dinheiro para ter o seu sustento, o seu alimento, o seu mantimento para aquele dia. E nesse dia ele recebeu muito mais do que ele imaginava que seria possível receber. Porque Pedro não se preocupou com ouro, não se preocupou com prata, não se preocupou com dinheiro. Não se preocupou com dinheiro. A igreja não tinha nem nome. Se fosse hoje, Pedro seria severamente advertido. Como é que você está na liderança aí, entre os 12? Não tem nem nome. Não tem bandeira, não tem hino, não tem lema, não tem logotipo. Mas que apóstolo é você, Pedro? O que você entende dessas coisas? Ele entende muito mais do que a maioria de nós já sonhou em entender. Por quê? Porque ele ouviu a voz do Mestre. Ele respondeu sim ao chamado do Mestre. Ele entregou a sua vida ao comando do Mestre. Ele sofreu, ele fracassou, como todo mundo. O que eu gosto do apóstolo Pedro, o que eu amo no apóstolo Pedro, é o que eu amo na palavra de Deus. A palavra de Deus não esconde absolutamente nada. Não esconde absolutamente nada, ao mostrar que estes homens eram homens comuns, homens semelhantes a nós, homens comuns, homens semelhantes a nós. E ainda assim, pelo viver em obediência, pelo viver em comunhão com o Espírito Santo, a vida deles foi um instrumento magnífico e poderoso na transmissão do amor e do poder de Deus para a vida das pessoas que necessitavam. O paralítico agora estava pulando, estava chamando a atenção, estava glorificando a Deus. E aconteceu o que acontece na vida de muitas pessoas que se dizem de fé, mas quando vê o milagre, a manifestação do poder de Deus, ficam boca aberta, paralisadas. O que será que é isso? Meu Deus, o que aconteceu? É o paralítico? Não, é ele, eu conheço, está aqui e tal. Milagre. Deus realizou um milagre. Deus realizou um fantástico, magnífico milagre. Esse milagre fez com que Pedro ampliasse a sua pregação. Esse milagre foi uma porta, o paralítico que estava junto à porta formosa, esse milagre foi uma porta de oportunidade para o apóstolo Pedro proclamar o evangelho do reino, o evangelho de Jesus Cristo, para a multidão que se juntou ali. E também, mais adiante, para o Sinédrio. O Sinédrio, aparentemente, pelo que sabemos, ou que indicam alguns, se reunia num dos anexos que havia lá no templo, né? nas inúmeras construções, né? Havia um anexo lá que era um lugar, aparentemente dizem, onde se reunia o Sinédrio, onde se reuniam os anciãos do povo. E esse milagre chamou a atenção dos anciãos, para que os apóstolos pudessem proclamar em alto e bom som, dar o testemunho fiel. Que testemunho? Aquele que vocês crucificaram, ele está vivo. Deus o ressuscitou. Jesus Cristo vive. E o que foi feito a esse homem foi feito pelo poder dele, pelo nome dele. Eu não sei se faltam milagres nas nossas vidas. Eu não sei se faltam milagres, eu não sei se falta amor, eu não sei se falta fé, eu não sei se falta poder, mas eu acredito que o que não pode faltar é coragem. É coragem de admitir que alguma coisa não está bem, de que alguma coisa não vai bem numa igreja que ama o dinheiro, numa igreja que é apaixonada pelo dinheiro, numa igreja que ama o poder secular,
numa igreja que é apaixonada por cargos políticos, eclesiásticos, por títulos. Alguma coisa de errado há com a igreja que se chama Igreja de Cristo. Porque não existe nenhuma justificativa, não existe nenhuma justificativa plausível, reconhecível na palavra de Deus, de que o Espírito que agora atua na igreja seja de alguma maneira menos poderoso do que o Espírito que atuou na vida da igreja em meio aos apóstolos, nos dias dos apóstolos e em dias posteriores. Alguns podem discorrer, né, apresentar explicações, mas parece só justificativa, né? É como trocar o nome do problema. Não, porque cessou. Cessou o quê? Deus deixou de ser Deus? O Espírito Santo deixou de ser Espírito Santo? Jesus Cristo deixou de ser Jesus Cristo? Ele não é mais o Filho do Deus vivo? Ele é algo menos hoje? Ele é um argumento teológico? Ele é uma perspectiva filosófica? Ele é uma palavra de encantamento, é palavra mágica para seduzir mentes desocupadas ou desapercebidas a fazerem parte de algum rebanho? Se tem alguma coisa equivocada, se tem alguma perspectiva errada, eu penso que é minha, que é nossa, que é da igreja, que é do cristão, que é das igrejas, né? Que a cristandade aí, o que não falta é a igreja, das igrejas, das inúmeras igrejas. Todas fazendo muita questão de ser diferentes, mas absolutamente idênticas, tá? Muda a roupa, né? Muda a liturgia, alguma coisinha, muda a porta de entrada, uns entram pela frente, outros entram pelo lado, muda, mas é igual. É igual. O mesmo apego a questões mundanas, terrenas e temporais. A verdade é essa. O dinheiro simboliza, né? A riqueza é um símbolo, né? A riqueza é apresentada na Bíblia como uma divindade, um Deus concorrente. Em algumas é o Deus daquelas igrejas, né? Em outras está sendo. Isso é triste. Isso é triste. Eu não falo que as pessoas têm que viver na pobreza, viver. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, como foi dito no livro de Apocalipse, o problema é que tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que é isso? Ah, você não me ama como me amava antes? Não. Posso resumir numa palavra que, né, o texto é lindo, né? A poesia, a profecia tem muito de poesia, tem dessa linguagem, quer dizer o que é adúltero. Em algum momento a igreja traiu Jesus Cristo. Em algum momento, em alguma ocasião, em algum aspecto, o Senhor Jesus Cristo está sendo traído na igreja que se chama pelo nome dele. É isso que é abandonar o primeiro amor. Adultério espiritual. A igreja anda fornicando aí com alguma outra coisa que não devia, fazendo alguma outra coisa que não é sua função. Esse é o objetivo, o propósito da nossa reflexão. A comunhão com o Espírito Santo não é uma tentativa, uma expectativa de abrir os céus fora de tempo para que possamos dar uma olhada lá e, para a nossa alegria e contentamento, eu vi os céus. Eu abri os céus e contemplei a glória do Senhor. Não. A vida de comunhão com o Espírito Santo é para que os nossos olhos possam contemplar a nossa realidade sob a perspectiva da palavra de Deus. Enxergarmos o mundo, nós gostamos de falar mundo, né? Enxergarmos a realidade com as suas peculiaridades, com as suas carências e com as oportunidades para apresentarmos a Cristo Jesus, nosso Senhor, o motivo da nossa alegria, a razão da nossa fé, aquele que nos mantém vivos,
aquele que realiza e que opera o milagre. Não tenho a expectativa aqui de apresentar receita para milagre, né? Fórmula da vovó pentecostal. Faça isso, 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 e você vai ter seu milagre. 3 dias, 4 noites, tantas horas. Não falo isso. Nós falamos da comunhão. Da comunhão. A íntima e estreita comunhão. Uma comunicação pela fé, que nos mantém vivos e que fortalece em nós a presença de Cristo Jesus, de maneira tal a impactar não só as nossas vidas, mas também a vida daqueles que precisam ser impactados por Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te traga paz, boa noite. Querendo Ele, estaremos de volta em breve.